Covid-19. Por que a doença se chama Covid-19? 19 porque foi descrita nesse ano, 2019. E por que Covid? O co é do corona, o vi é do vírus e o d é de disease, que em inglês é doença, tá? Então, coronavírus Covid-19 tem esse nome por conta dessa sigla. O que é período de incubação? Uma coisa que a gente escuta muito, tá? É o tempo entre o início da infecção, que é quando o vírus entrou em ti, e a manifestação dos primeiros sintomas. O que tem se visto é que esse período é de aproximadamente 5 dias. Claro que pode ser um dia antes, um dia depois, mas o mais comum é ser 5 dias. Então, quando uma pessoa começa a manifestar os sintomas de Covid-19 e fica muito curiosa, nossa, onde é que será que eu peguei? Você tem que pensar o que você estava fazendo 5 dias atrás, porque é a data provável de entrada do vírus no teu aparelho respiratório. Beleza? E aí, quais são os sintomas? Uma das coisas que o vestibulando tem que estar bem ligado, porque é o que eu acho que tem maior chance de perguntar. Então o sintoma predominante é febre, 87% das pessoas podem ter febre, mas não é regra, tá? Por exemplo, a minha mãe teve Covid e ela praticamente não teve febre, então não é regra ter febre, não é lei ter febre, mas é uma regra. Tosse seca, 67%, tá? Não tem coriza, aquela coriza da rinite, molhada, do espirro, do ati, não é ati, coronavírus. Fadiga, e aí as pessoas que tiveram Covid reclamam que a fadiga, que afeta 40%, é uma fadiga extrema, que derruba, que tu não consegue assim mexer o bracinho, Então não é uma fadiguinha ali de tomalzão, detona, Produção de catarro, mas um catarro seco, não aquela coriza esbranquiçada. E aí, falta de ar, dor de garganta, dor de cabeça, arrepio, náusea, vômito, congestão, conjuntivite, são todos sintomas que têm uma incidência menor. Então não existe assim um sintoma de Covid. Existem alguns grupos de sintomas que são mais comuns, mas pode faltar. Uma pessoa, por exemplo, a minha mãe, por exemplo, teve Covid, ela teve fadiga extrema, ela teve tosse seca, mas ela não teve febre, ela não teve produção de catarro. Ah, mas ela teve falta de ar. Então cada um vai manifestar de uma maneira diferente e daqui a pouco a gente vai inclusive descobrir por que nem sempre os sintomas que aparecem são exatamente os mesmos. E aí agora a gente entra num slide que eu acho assim muito chave pra gente nortear o nosso comportamento social, tá? Que é o seguinte, da população total que pega coronavírus, olha que interessante, 30% não tem sintomas, é zero sintomas. 55% tem sintomas moderados, tá? E aí olha que interessante esse gráfico, ó. 4, 5 dias, o que é essa barrinha rosinha aqui, ó? É sem sintomas, porque é a partir do 4º, 5º dia que iniciam os sintomas em média, tá? E aí as pessoas sem sintomas vão ficar 5 dias no período de contágio e depois vermelhinho, ó, já fica imune. Daqui a pouco a gente vai aprender por que fica imune. 55 tem sintomas moderados ou leves. Então o que vai acontecer? A pessoa vai ficar, após o dia da infecção, 5 dias sem nada, e aí vai ter sintomas leves ou moderados, que é o quê? Febre, fadiga, uma coisa muito importante, perda de olfato e paladar, que é outro sintoma muito comentado pelas pessoas que têm Covid, tá? E daqui a pouco eu vou comentar pra vocês, por que disso daí, tá? E aí, quando passa ali 9, 10 dias da infecção, já fica imunizado. 10% tem sintomas graves, onde os primeiros sintomas já são severos, e aí é tosse seca acompanhada com falta de ar, e isso pode evoluir, nos sintomas graves geralmente evolui para uma internação, possivelmente devido à falta de ar. Quando a minha mãe coitada, exemplo do bagulho, é que foi o Covid que ocorreu melhor. A minha mãe, ela teve uma tosse seca com falta de ar, tipo assim, levantava da cozinha até a sala já... E aí ela teve que comprar um oxímetro, que é um aparelhinho que tu bota no dedo, e ele mede a quantidade de oxigênio grudado nas nossas hemoglobinas, a porcentagem de hemoglobina que está grudada no oxigênio, e aí eu lembro que a médica falava assim, ó, se der 93, tem que ir pro hospital. E a minha mãe ficou dias batendo no 94, quase precisando. Não, a minha mãe estaria assim, ó, entre os sintomas moderados e os sintomas graves, tá? Mas os graves, tá, eles internam, mas não precisam de UTI.
Quando é que uma pessoa precisa de UTI? Quando essa dificuldade de respirar fica tão grande, tão grande, tão grande, que daí ela precisa ser entubada a um aparelho que bombeie ar para dentro dela, porque ela, com as suas forças, já não consegue mais fazer isso. 5% tem sintomas críticos, que começam com sintomas severos, já tem que ir para o hospital e ir direto para a UTI, tá? Então esse é o quadro, tá? E aí, muito importante, dá uma olhada aqui nesse outro slide, olha só. Por que a maioria das pessoas não tem sintomas ou tem sintomas moderados, tá? Uma das coisas que vai influenciar a severidade, né, da doença é a quantidade de partículas virais que entrou em ti, que a gente chama de carga viral. Por quê? Porque quanto mais partículas virais entrarem de ti, pior vai ser. Então muitas pessoas são assintomáticas porque a quantidade de partículas virais que entrou foi muito pequena para que o vírus dentro de nós alcançasse um número que nos causasse sintomas, tá? Os sintomas, quando dá moderado, também está muito relacionado à região do teu sistema respiratório que o ataque do vírus predominou. Por quê? Porque quando os sintomas são moderados, geralmente são as vias aéreas superiores as mais atacadas pelo vírus. E aí tu vai ter a febre, que é uma resposta inata, tu vai ter fadiga, porque a febre muitas vezes dá fadiga, tu vai ter a perda do olfato e a perda do paladar, não é? Mas tu não vai ter tosse, ou se tiver vai ter pouquinha, porque chegou a pegar na traqueia, não é? Mas tu não vai ter falta de ar. Agora, quando os sintomas são graves ou críticos, aí é porque o corona chegou até o pulmão. E aí, chegando até o pulmão, ele vai, né, desenvolver um mecanismo que vai ser o responsável pela falta de ar, pela tosse seca intensa, que eu vou mostrar agora para vocês qual que é. Olha só. Nos casos graves, que seriam esses de 10% e esses de 5%, o vírus ele chega até o pulmão. E aí o que acontece? O nosso sistema imune lá no pulmão, ele tenta eliminar o vírus. Só que o que parece que está acontecendo é que o nosso sistema imune, na hora de tentar defender o corpo do vírus, ele se desorganiza, ele se bagunça, ele se descoordena. E em vez de ajudar, ele acaba piorando a situação. Por quê? Primeiro, porque ele não consegue conter o vírus, que prolifera muito. Pessoas que têm sintomas graves, elas seguem transmitindo o vírus depois de 15 dias que pegaram, depois de 30 dias que pegaram. Já as pessoas que têm sintomas leves ou moderados, tá? Elas só transmitem o vírus 12 dias depois que pegaram, 16 dias depois que pegaram. E aí presta atenção que o assintomático, ele não tem sintomas, mas ele transmite o vírus até 13 dias depois da infecção. Esse é um ponto muito importante que a gente lembre para daqui a pouco, quando a gente falar de epidemiologia, ok? Então, voltando para cá. E aí, essa proliferação viral, ela aumenta porque o sistema imune não consegue se defender bem lá no pulmão. E o sistema imune, lembra que eu falei que fica bagunçado? Ele começa a gerar uma resposta inflamatória, que é uma resposta inata, inespecífica, exagerada. Então essa dupla, coronavírus matando células dos alvéolos pulmonares e inflamação exagerada, começa a gerar muito muco, porque inflamação gera pus. Muito muco. E esse muco começa a se acumular nos alvéolos pulmonares. E quando os alvéolos pulmonares ficam com água, aí eles não conseguem fazer as trocas gasosas eficientemente. Tem que ter ar no alvéolo pulmonar, não pode ter água no alvéolo pulmonar. E aí o cara começa a não conseguir absorver oxigênio direito e passa a ter a sensação de falta de ar. Então é isso que acontece nos casos graves, que são aproximadamente 15%, né, dos casos de coronavírus. E aí, olha só, é isso que justifica essa cena, que foi uma das cenas mais famosas e mais preocupantes do mundo, que é a pessoa ter que ir para UTI e ser colocada em um respirador. E não é colocada nessas câmaras aqui, né? Por quê? Porque ela está transmitindo o vírus, e grandes quantidades do vírus, né? Por isso que um dos principais setores da sociedade que é infectado por coronavírus são os trabalhadores, né, da área da saúde, porque eles são quem está em contato com os pacientes que têm maior carga viral e o pior estágio da doença. E aí, olha só, uma coisa que todo mundo sabe, mas que eu preciso registrar, é que quando a gente vê qual é a porcentagem da população que morre mais por causa do coronavírus, é importante colocar que desses 10% de quem tem sintomas graves,
15% em média chegam a óbito. Agora, dos 5% que chegam nos sintomas críticos, até 50% chega a óbito, tá? Esses dados, eles são mais do início da pandemia. Daqui a pouco, quando a gente falar de epidemia, a gente vai ver que deu uma mudada importante. E aí, desses que morrem, a maioria são os idosos e é uma relação direta. Quanto mais velho você é, maior a sua propensão a morrer. Além disso, existem fatores de risco, que até não cheguei a colocar aqui nos slides, deveria, mas eu falo. Existem fatores de risco, né? O que são esses fatores de risco? São condições clínicas que aumentam a tua propensão a passar mal e até morrer se você pega coronavírus. Duas das mais famosas são obesidade e diabetes, e muitas vezes o diabetes ele está associado também à obesidade. Então existem algumas condições que aumentam, que a gente chama de comorbidades, que aumentam a tua probabilidade de passar mal com o coronavírus, mesmo que tu não seja mais velho. Mas, como dá pra ver nesse gráfico, ó, né, a faixa etária ali de até 60 anos corresponde a menos de 2% do total de mortes. Já a faixa etária acima de 60 anos corresponde a mais de 70%, 75% do total de mortes. Né? Por isso que, né, a gente fala, cuidem dos velhinhos, porque neles a probabilidade de óbito é realmente maior.